Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos pro caso de hoje. Jéssica Freitas Almeida da Silva tinha 20 anos na época dos fatos e, antes de tudo, ela vivia no Rio de Janeiro com os seus pais João e Cristiana. Ela era uma menina doce e alegre que, desde a sua adolescência, tinha o sonho de viajar para fora do país e participar de algum programa de intercâmbio, de realmente conhecer a cultura dos Estados Unidos e estudar e viver por lá. Aos seus 17 anos, então, ela descobriu um programa de intercâmbio chamado Au Pair, onde o jovem vai morar nos Estados Unidos na casa de uma família americana para trabalhar como babá dos filhos dessa família. Ele recebe então uma remuneração que gira em torno de $200 por semana, além de viver ali na casa, ter um quarto, ter moradia e tudo mais. Ao todo, o programa dura 2 anos, então o jovem fica ali por 2 anos na casa dessa família e depois, se ele quiser continuar no país, ele pode procurar uma outra família para poder ir morar com elas também dentro do programa ou tentar algum outro meio, como visto de estudante, por exemplo. Assim que descobriu esse programa, a Jéssica ficou muito entusiasmada porque ela tinha esse sonho, E então ela conversou com seus pais sobre. Porém, eles não gostaram muito no início porque a Jéssica era muito jovem, ela não sabia falar inglês, ela nunca tinha viajado sozinha e muito menos para fora do país, então eles acharam realmente estranho, ficaram com medo pela filha nessa aventura assim sendo tão jovem. Porém, aos poucos ela conseguiu ir convencendo os pais, mostrar para eles que realmente aquele era o sonho dela e eles concordaram com a ideia. No dia 3 de janeiro de 2010, então, a Jéssica embarcou para os Estados Unidos, mais precisamente para Nova York, onde ela moraria com essa nova família. Não tem muitos dados divulgados a respeito dessa família com quem ela morava. A gente sabe apenas que o sobrenome deles era Surace, família Surace, e era o marido, a esposa e 3 crianças, uma de 4, uma de 7 e uma de 11 anos. Com isso, então, a Jéssica iria morar com eles enquanto cuidava dessas 3 crianças. Quando a Jéssica se mudou, tudo estava indo muito bem, ela falava com a família quase que diariamente. Quando eles não falavam diariamente, era dia sim e dia não, e ela sempre se mostrava muito feliz, muito realizada em estar finalmente vivendo o seu sonho de estar morando nos Estados Unidos. Os 2 anos de au pair dela então se passaram, foi tudo tranquilo nesse tempo, ela nunca se queixou de nada para a família, muito pelo contrário, como eu disse, ela estava bastante feliz. Mas quando tudo acabou, ela estava gostando tanto que ela não queria voltar para o Brasil. Ela queria conseguir uma forma de continuar ali nos Estados Unidos, até porque ela tinha recentemente conseguido passar numa universidade ali para cursar psicologia, e então ela queria permanecer para fazer todo o curso, e aí ela então conversou com a família que ela estava ali na casa deles, e eles conseguiram fechar um acordo para ela permanecer morando com eles. Como eu disse no início do vídeo, depois de 2 anos, se for pelo programa Au Pair, ela não poderia continuar na casa deles. Então eles fecharam ali uma espécie de contrato particular, onde ela continuaria vivendo com eles, trabalhando como babá, de uma forma ali particular mesmo, que eles contrataram ela sem ser pelo programa. Eles subiram então um pouco o salário dela, ela ganhava em torno de $200 por semana e passou a ganhar 300, 350 mais ou menos. Além disso, eles também deram um carro para ela para ficar mais fácil de ela se locomover, e ela continuou então levando a mesma vida que ela já levava há esses 2 anos e conseguiu manter o seu sonho de permanecer morando nos Estados Unidos e fazer a sua faculdade. A essa altura já era 2012, então em março daquele ano, os seus pais viajaram pela primeira vez para os Estados Unidos para visitar a filha. Nesses 2 anos que ela estava lá, eles não tinham ido nenhuma vez, não tinham tido a oportunidade, mas agora que ela decidiu que ficaria ainda mais tempo, eles decidiram viajar e matar a saudade da filha.
Eles ficaram alguns dias ali com ela então, conheceram a família com quem ela estava vivendo, os lugares que ela gostava de ir e se divertiram bastante durante essas férias deles aí nos Estados Unidos. Segundo eles, a Jéssica parecia muito feliz, muito realizada, contente, não demonstrou estar com nenhum problema e foi tudo muito tranquilo. Depois então eles voltaram para o Brasil, para a casa deles e permaneceram mantendo contato com a filha da mesma forma todos os dias pelo celular. Em 29 de março de 2012, faziam poucos dias que os pais da Jéssica tinham voltado para o Brasil. Eles ligaram para a filha e conversaram um pouco com ela, como de costume que eles faziam ali todos os dias. Durante a conversa, ela parecia bem, disse que tinha pagado ali o próximo semestre da faculdade já adiantado, também que tinha comprado um livro para ela ler e parecia feliz e entusiasmada como sempre. Eles então se despediram e desligaram o telefone na intenção de ligar no dia seguinte de novo, como eles sempre faziam. Porém, no dia 30, ao ligar para Jéssica, eles não tiveram nenhum contato e ela também não retornou mais tarde, o que já era estranho. Mas eles esperaram mais e no dia 31 aconteceu a mesma coisa. Eles tentaram contato e não tiveram respostas. Mesmo já estando preocupados por isso nunca ter acontecido antes, eles resolveram esperar um pouco mais para ver se a filha retornaria. Porém, para a infelicidade deles, no dia 1º de abril de 2012, eles receberam uma ligação do John, que era o pai ali da família aonde a Jéssica estava morando, informando que infelizmente tinha encontrado o corpo de Jéssica já sem vida dentro do quarto dela na casa da família. Segundo o pai de Jéssica, nessa primeira ligação eles não conseguiram se comunicar muito bem com o John porque eles não falavam a mesma língua e então não conseguiam se comunicar direito. Eles então mais tarde fizeram uma segunda ligação, onde dessa vez foi tipo uma conferência, onde estava presente o pai da Jéssica, o John da família com quem ela morava, uma tradutora para ajudar eles a se comunicarem e um investigador da polícia. Nessa ligação, então, o pai da Jéssica já começou a achar tudo muito estranho porque ele ainda estava no escuro, ele não sabia o que tinha acontecido com a filha dele, era tudo muito recente e ele não conseguia informações realmente concretas. Mas durante essa ligação, ele achou estranho porque o investigador perguntou muito sobre a vida da Jéssica, a personalidade dela, se ela tinha algum problema ali na vida dela naquele momento, e não perguntou muito sobre a família com quem ela estava vivendo, dando a entender que eles acreditavam que a morte dela tinha sido suicídio. A suspeita de suicídio surgiu por conta da forma como o corpo de Jéssica foi encontrado e também pelas versões apresentadas pelo John. Ele apresentou duas versões. Na primeira, ele disse que na sexta-feira a Jéssica tinha dormido fora de casa, o que não era comum, e que ela tinha retornado só no sábado. Mas na segunda versão, ele já deu uma justificativa por ela ter dormido fora, disse que foi porque ela perdeu o último trem da noite para que levaria ela para casa, e então ela pegou o de 5 horas da manhã no sábado, chegando na casa da família ali bem cedo. Segundo ele, então, deu tempo dela tomar café da manhã com eles no sábado, ela parecia bem, sem nada de errado, e então, depois do café da manhã, ela subiu para o seu quarto e não saiu mais durante todo o dia. No dia seguinte, dia 1º de abril, eles começaram a se preocupar por a Jéssica não sair do quarto nem para jantar, nem para tomar café da manhã, e então eles bateram na porta para ver se estava tudo bem, mas não tiveram respostas. Já com medo de ter acontecido alguma coisa, o John resolveu então arrombar a porta do quarto e entrar. Foi nesse momento então que ele encontrou o corpo da Jéssica caído no chão, metade dentro e metade fora de seu closet. Ela ainda tinha um cinto ali amarrado em volta de seu pescoço e também um cachecol, indicando que a causa da morte teria sido enforcamento. Em 4 de abril, o pai da Jéssica foi então para os Estados Unidos para acompanhar de perto as investigações e também trazer o corpo dela de volta para o Brasil para fazer o enterro. Porém, ao chegar lá, ele continuou no escuro sem saber de fato o que tinha acontecido, porque as autoridades apenas disseram a ele que a causa da morte realmente tinha sido enforcamento, que a Jéssica tinha tirado sua vida
vida, mas não apresentaram nenhum laudo, nenhuma prova e não deixaram nem mesmo ele ver o corpo da filha. Até o reconhecimento teve que ser feito por foto. Eles entregaram também as malas da Jéssica com os seus pertences ali para o pai dela trazer de volta para o Brasil. Então ele pegou esses pertences, o corpo da Jéssica também, e voltou aqui para o Brasil. Ao chegar aqui, eles foram checar ali as malas dela e perceberam que vários de seus pertences estavam faltando. O seu celular e o seu notebook, por exemplo, porque esses tinham ficado com a polícia para a investigação e depois, como eles já não estavam mais nos Estados Unidos, a polícia devolveu o celular e o notebook para a família lá americana com quem ela morava. Outras coisas também estavam faltando na mala, que eram coisas pessoais, como joias e roupas da Jéssica, e então o pai dela questionou ao John, o da família americana que ela morava, e ele disse que eles tinham doado vários pertences da Jéssica para a igreja ali, mesmo que sem falar com a família dela antes e sem pedir autorização. Então a família dela ficou bastante chateada com essa questão deles simplesmente doarem coisas da filha deles, sem falar com eles nada sobre isso antes. Por fim, com apenas 3 dias de investigação, as autoridades americanas concluíram o caso como realmente suicídio e a única coisa que deram para a família da Jéssica foi a sua certidão de óbito atestando isso. Eles não se conformaram, é claro, com isso. Até hoje eles não acreditam que a causa da morte foi suicídio, porque a Jéssica estava vivendo um sonho, eles tinham visitado ela apenas alguns dias antes e ela estava bem, não indicou nenhum sinal de depressão, nem nenhuma outra coisa que estivesse errado. Então eles realmente, conhecendo a filha que tem, não acreditam que o caso dela tenha sido suicídio. No ano seguinte, 2013, eles conseguiram até uma autorização para exumar o corpo e nos exames feitos foi encontrado uma alta quantidade de uma espécie de sedativo no fígado de Jéssica. A substância encontrada é um antialérgico que causa sonolência e pode ser usado em grandes quantidades como um sedativo, uma espécie de boa noite Cinderela. E então, como mais de 1 ano depois do caso ainda foi encontrado traços dessa substância no fígado da Jéssica, tudo indica que provavelmente no dia em que ela morreu, esse antialérgico estava em uma quantidade muito grande presente ali em seu corpo, o que indica que ela pode sim ter sido sedada. Anos após o crime, a polícia finalmente entregou para a família da Jéssica alguns documentos sobre o caso, e entre esses documentos estavam várias fotos do quarto ali dela, a cena do crime. E então, usando essas fotos, foi feita uma reportagem no Domingo Espetacular, onde eles remontaram toda a cena do crime ali. Eu assisti e achei super interessante. Acho válido vocês assistirem também para entender um pouquinho melhor realmente de como foi a cena ali que eles encontraram o corpo da Jéssica, para ter uma noção melhor de como tudo aconteceu. E durante essa reconstituição aí do crime, os peritos que analisaram ali do próprio programa, concluíram que toda a cena era muito estranha, porque as roupas no closet ali onde o corpo estava estavam muito arrumadas para aquele tipo de cena, e além disso, como eu disse lá atrás, a Jéssica também tinha um cachecol no pescoço por cima do cinto que ela teria usado ali para o enforcamento. Então é muito estranho de ela ter colocado o cinto e depois por cima ter colocado um cachecol, Qual seria a necessidade de alguém que está pensando em tirar a sua própria vida fazer uma coisa dessa? Além disso, também, através das fotos que eles conseguiram ver do corpo, eles não conseguiram identificar marcas no pescoço da Jéssica que indicassem que realmente ela foi enforcada com aquele cinto. Então, tudo indicava ali, segundo esses peritos, com base também na questão do sedativo encontrado no sangue dela, que em vez de suicídio, o caso poderia sim ser classificado como um homicídio e ser mais bem investigado. Uma outra questão polêmica é que uma amiga da Jéssica aqui do Brasil disse que a Jéssica já tinha comentado com ela algumas vezes que estaria sofrendo assédio por parte do John, que era o pai ali da família americana com quem ela vivia. Segundo essa amiga, a Jéssica já tinha se queixado algumas vezes desse assédio e, segundo ela, isso acontecia quando ela saía do banho em direção ao seu quarto para se trocar.
Segundo ela, quando ela estava tomando banho, o John ficava esperando do lado de fora do banheiro e quando ela saía, que ia para o seu quarto para trocar, para vestir a sua roupa, ele ficava batendo insistentemente na porta do quarto querendo falar com ela, falando que era urgente, que precisava falar com ela naquela hora para ver se ela saía do quarto. E então ela se queixava dessa situação, que era estranha, era como se ele quisesse ali ficar esperando para ver ela só de toalha ou alguma coisa assim. E essa amiga não disse se teve alguma outra situação de alguma outra forma. Ela apenas contou sobre isso e disse que se o caso fosse reaberto, ela estaria disposta a dar um depoimento completo ali sobre o que a Jéssica tinha contado para ela. Ao longo dos anos, a família da Jéssica não desistiu de investigar mais a fundo o caso e chegou a gastar mais de R$60 mil em peritos e investigadores particulares para tentar fazer com que o caso fosse reaberto nos Estados Unidos, mas infelizmente até hoje eles não tiveram sucesso. A polícia americana alega que viram que no notebook da Jéssica existia uma conversa de cerca de 5 dias antes de sua morte, onde ela trocou mensagens com um homem onde parecia ser o término de um relacionamento. Segundo eles, em uma das mensagens estava escrito: "Como eu te disse, tenha uma boa noite e se divirta na sua vida também. Vou sentir sua falta." Eles ainda teriam encontrado também pesquisas no computador da família nesse mesmo dia com os termos enforcamento com cinto, como cometer suicídio por enforcamento e ajuda gratuita contra a depressão. Segundo eles, essas pesquisas e também essa conversa indicando um término da Jéssica com um suposto namorado poderiam ser provas o suficiente de que ela estava triste por conta disso e acabou tirando a sua vida. A família da Jéssica informou as autoridades americanas sobre essa substância que foi encontrada depois durante a exumação do corpo no fígado dela e também sobre o relato da amiga dela a respeito do suposto assédio por parte do John, mas a polícia americana disse que um laudo pericial feito no Brasil não está de acordo com as exigências dos Estados Unidos e não pode ser aceito como prova, e que mesmo que pudesse, isso não seria o suficiente para reabrir o caso. A família ainda hoje acredita que não foi suicídio, que a Jéssica não faria isso e que algo mais aconteceu e o caso não foi investigado da maneira como deveria. Para eles, o fato de a Jéssica ter pagado um semestre antecipado ali da faculdade, naquele dia 29 que eles conversaram com ela também ter comprado aquele livro e enfim, todas essas coisas indicavam que ela não tinha planos de tirar a sua vida, que realmente ela tinha planos para o futuro, que ela estava bem, estava feliz e que algo mais está por trás desse caso. Além disso, ainda tem aquela questão daquela substância encontrada no corpo dela, que pode sim ter sido usada para sedar a moça. No corpo dela não tinha nenhum sinal de violência, nenhum machucado, nem nada do tipo, e então a família acredita que realmente alguém sedou ela e fez algo com ela ali enquanto ela estava inconsciente. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, o que você acredita que realmente aconteceu com a Jéssica naquele dia, se foi realmente suicídio como as autoridades dizem, ou se você acredita que tem algo mais por trás, assim como a família dela acredita. Se você também tiver a sua própria teoria do caso, deixa aqui nos comentários que vai ser ótimo ler a sua teoria. Também deixa uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o seu like para apoiar ainda mais o canal e até o próximo vídeo.